Deixa eu pedir para ativar o som do pastor Stephanie. Nós vamos chegar numa hora num acordo aí, viu, pastor? Fica tranquilo, viu? Vamos... Até o arrebatamento, um dia os irmãos acertam. Até o arrebatamento a gente se acerta nesse negócio. Gente, é um prazer muito legal poder o senhor estar aqui na nossa presença, viu, pastor? E fiz o convite, né? Na segunda-feira, quando a gente começou, eu que traria a palavra hoje, e Deus falou assim, não, é o pastor Stephanie. Então, que no dia de hoje você receba essa palavra, né? Que o pastor preparou para nós, um grande homem de Deus, e é uma honra que o senhor possa estar aqui conosco, caminhando junto nessa empreitada do Senhor, amém? É com o senhor a palavra, fica à vontade, Amém. pastor. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Só confirma aí se está chegando ok o áudio para vocês. Tá? Bom, eu quero agradecer o Nicola pelo convite de estar aqui. Quero agradecer o pastor Aristeu e todos os irmãos dessa rede de homens, os irmãos da comunidade. Tem sido um tempo muito bom, muito importante para mim e para minha esposa, esse tempo que nós estamos na comunidade. E é um motivo de muita alegria estar aqui novamente, ministrando a palavra de Deus. Espero que seja bênção no coração de todos os irmãos. Eu quero trazer uma reflexão sobre o texto de Mateus capítulo 4, um texto que fala sobre a tentação de Jesus Cristo. E eu vou ler aqui do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Senhor, peço que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento e falar aos nossos corações por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero falar rapidamente com os irmãos sobre a importância do coração do homem. Eu não vou me arriscar aqui em falar sobre o coração biológico, né? Esse órgão que bombeia o sangue, até porque não é minha área, não sou nenhum cardiologista, para poder me aventurar aí falando sobre a função do coração. Mas eu quero falar desse coração que a Bíblia coloca tanto como o nosso eu interior, o nosso homem interior, aquilo que está dentro de nós, aquilo que não é visto pelos olhos humanos, mas é visto pelos olhos do nosso Senhor. A importância do coração do homem, a importância do nosso eu interior, a importância das nossas emoções, a importância dos nossos sentimentos, a importância da nossa vida espiritual na presença do Senhor. E nesse texto nós vemos aqui o como Jesus estava com o seu coração preparado para servir a Deus e para ser fiel ao Senhor, né? Nós vimos aqui que Jesus Cristo, ele havia passado por um jejum de 40 dias e 40 noites, e depois desse período de 40 dias e 40 noites, Jesus Cristo teve fome. E ele estava ali como homem, tendo uma necessidade fisiológica, que era a necessidade de alimentos, passou 40 dias e 40 noites. Para Jesus, também isso não era algo fácil, apesar de Jesus ser Deus, mas Jesus também era homem e ele sentia fome
Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus Cristo sentiu fome e ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que Jesus Cristo ele foi levado pelo Espírito ao deserto, né? E ali ele foi tentado pelo diabo, ele foi atentado pelo inimigo das nossas almas. E depois, Jesus Cristo, o diabo se aproximando de Jesus Cristo, o diabo começa a fazer uma série de interpelações a Cristo. O diabo começa a tentar confrontar Jesus, tentando atingir Jesus Cristo em áreas cruciais na nossa vida, na vida de um homem. Áreas em que cada um de nós podemos ter uma fragilidade, podemos ter uma dificuldade, podemos ter uma inclinação, uma fraqueza. O diabo, ele não é Deus, mas ele tem a sua inteligência, ele conhece bem da estrutura humana, ele sabe pontos fracos do homem. Nesse momento aqui, o inimigo, com certeza, ele estava blefando, porque ele sabia que Jesus Cristo não cederia a essas tentações, porque o diabo sabe que Jesus é Deus, mas mesmo assim, ele tentou fazer com que Cristo cedesse a esse tipo de pressão, a esse tipo de afronta. Em algumas áreas aqui que o diabo tenta atingir a Cristo, e ele também pode tentar atingir a cada um de nós. Por isso que eu falei a respeito da importância do coração do homem diante da presença de Deus. Deus se importa com o nosso coração. Deus se importa com a maneira como a gente lida com as coisas espirituais. Deus, ele quer que a gente supere, vença as tentações que nós possamos passar aqui nessa vida. E como sempre os irmãos enfatizam, nós como homens somos os sacerdotes do nosso lar. E o nosso interior, nosso homem interior precisa estar preparado para resistir às ciladas do inimigo, porque nós temos uma função, né, de manter o nosso lar na presença do Senhor. E se nós fracassarmos nesta missão, quão grande será o nosso fracasso? O diabo ele tenta Jesus aqui em pelo menos 3 áreas da sua vida enquanto homem, e ele também pode nos tentar, né, que é a área fisiológica, que é a necessidade fisiológica, a necessidade de segurança e muitas vezes a necessidade de poder, a necessidade de sentir-se sobre o controle de determinada situação. Quando a gente vê aqui Jesus Cristo sendo tentado pelo diabo, no versículo 3, o tentador aproxima-se de Jesus, ele disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo 3 aí de Mateus, capítulo 4. Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo ele está aqui tentando atingir uma necessidade fisiológica de Jesus, que é a necessidade de alimentos. Os irmãos aí que conhecem um pouco da hierarquia das necessidades de Maslow, ele coloca as necessidades fisiológicas como as necessidades básicas do ser humano, que é a necessidade de alimentação, a necessidade de descanso, de sono, enfim, coisas que o nosso corpo precisa. E essa foi a primeira área que o diabo tentou atingir a Jesus Cristo, a sua fome, a sua necessidade de manter o seu corpo vivo, de manter a sua carne, de manter saciada a sua fome. Nesse momento aqui, o inimigo achou que poderia vencer, achou que poderia conquistar aqui a Cristo de uma forma totalmente negativa, colocando até mesmo a filiação de Cristo em jogo, se és filho de Deus, ou seja, colocando dúvida, tentando colocar dúvidas no coração de Jesus, por causa dessa fragilidade fragilidade humana, de necessidade de alimentos que Jesus estava naquele momento. E ele fala: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus falou:
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, nesse momento aqui, não estava cedendo à vontade do seu corpo, à sua necessidade de alimentos, que se ele não refletisse que ele poderia simplesmente cair nesse engodo, nessa tentação do inimigo. Irmãos, quantas são as pessoas que se deixam levar pelas necessidades básicas, né? Pessoas que se corrompem porque precisam ganhar dinheiro, precisam trazer alimento para dentro de casa, precisam matar a fome dos seus familiares, precisam trazer o pão de cada dia para dentro de casa. E para tentar alcançar esse objetivo, acabam se envolvendo em situações tão ruins, tão prejudiciais à nossa vida, à vida espiritual, pessoas que acabam, de alguma maneira, se vendendo por pouca coisa, se vendendo por alguns poucos míseros reais. Né? Nós sabemos que, Brasil afora, muitas pessoas venderam o seu voto em troco aí de alguns poucos reais, né? Porque precisavam pagar alguma conta, precisavam comprar algum alimento, e acabam colocando em jogo a sua fidelidade ao Senhor e a sua retidão diante da presença de Deus. Trazendo aqui Jesus e comparando com a maneira como Jesus lidou com essa situação, e eu lembro aqui do exemplo de Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, mais uma vez, né, pela sua fragilidade do seu corpo, estava com fome, ele vende o seu direito de primogenitura por causa de uma necessidade fisiológica. E a gente sabe as consequências que foi isso para a vida de Esaú. Mas Jesus Cristo nos dá o exemplo de que nós precisamos vencer essas, às vezes, uma necessidade, precisamos suprir alguns compromissos da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso negócio, mas nós nunca devemos negociar a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade à palavra do Senhor. Uma outra área que o diabo deseja tentar a Jesus é na outra necessidade, uma necessidade básica do homem também, que é a necessidade de segurança. Né? No versículo 5 e 6, o texto diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Essa é uma outra necessidade humana, né? A necessidade de segurança. Todos nós queremos nos sentir seguros, queremos nos sentir protegidos, e a segurança também está na base da hierarquia das necessidades de Maslow, que é de fato algo que todos nós precisamos, todos nós queremos para nós e para a nossa família. E o diabo, que mais uma vez tenta atingir a Jesus nessa necessidade que Jesus poderia ter, uma necessidade de segurança. Quando ele fala, atira-te, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo. Ou seja, ele estava falando assim, olha, tá, se você realmente é Filho de Deus, se você pular daqui do pináculo do templo lá embaixo, não vai acontecer nada com você, porque já que você é Filho de Deus, então não há nenhum problema se você fizer isso, porque está escrito, e o diabo até mesmo cita aqui um texto bíblico, aos teus anjos, se és filho de Deus, né, que está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo aqui até teve a audácia de citar um versículo bíblico para colocar dúvida no coração de Jesus. Dúvida, qual dúvida seria essa, irmãos? Dúvida de que ele seria protegido por Deus. Dúvida de que Deus o protegeria, Deus o manteria, Deus o preservaria a sua vida. Colocando aqui, tentando colocar dúvida no coração de Jesus, que Deus iria cumprir o seu plano sobre a vida de Jesus. Deus, desde a eternidade, tinha um plano para Cristo. Cristo teria que cumprir cabalmente o seu ministério para a nossa salvação. E aqui o inimigo estava tentando frustrar os planos de Deus sobre a vida de Jesus.
questionando a segurança de Cristo em Deus, a confiança de Jesus Cristo em Deus. Mas Jesus, irmão, surpreendentemente, diz assim, respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus sabia sim que Deus estava protegendo ele, Deus estava o tempo inteiro com ele, mesmo ali no deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. E ele fala, não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus respondendo também com a própria palavra, não se deixa levar por essa tentativa de Satanás de questionar a segurança de Jesus. Comparando a maneira como Jesus lidou com essa situação, dessa necessidade de segurança, com a maneira que Pedro lidou com essa situação, nós vemos como foi diferente. Pedro, quando foi visto por aquelas pessoas, foi reconhecido como um seguidor de Jesus, porque Pedro falava como seguidor de Jesus. Pedro, em certo momento, foi reconhecido como um dos seguidores de Cristo. E por 3 vezes as pessoas falaram, olha, você anda com ele, você anda com Jesus, você é um desses que anda com Jesus Cristo. Em todas as 3 vezes que Pedro foi questionado por aquelas pessoas, Pedro negou. Pedro ficou com medo de passar por alguma dificuldade, ficou com medo de ser preso, ficou com medo de ser perseguido. Pedro não estava 100% confiante que Deus o protegeria, que Deus o livraria, caso ele se assumisse como um cristão. Ele estava titubeando entre 2 pensamentos. Ele não estava 100% seguro de que Deus o livraria se ele falasse, sim, eu sou um desses, sim, eu seguia a Cristo, sim, eu sou um testemunha de Jesus. E nesse momento, Pedro cai nessa necessidade, que é a necessidade de segurança. Ele falhou na sua confiança que Deus o livraria caso ele se assumisse como um cristão. Irmãos, nós precisamos confiar que Deus vai nos livrar nesse mundo. Amém? Nós precisamos confiar que o Senhor está conosco, que Ele vai nos proteger e que nós não precisamos negar a nossa fé em Deus, que nós não precisamos negar a nossa fidelidade a Cristo por causa das pressões deste mundo. O mundo o tempo inteiro vai tentar nos fazer sentir desprotegidos. O mundo vai tentar nos fazer sentir desprotegidos. O mundo vai tentar colocar na nossa mente que Deus não está conosco, de que Deus não está nos protegendo coisíssima nenhuma, assim como o diabo fez com Cristo. O diabo tentou colocar dúvidas no coração de Jesus de que Deus o protegeria. E ele também pode tentar, de alguma maneira, tentar colocar dúvida no nosso coração de que ele está nos protegendo, de que ele está protegendo as nossas esposas, os nossos filhos, de que ele está protegendo os nossos negócios, o nosso ministério, o nosso trabalho. Irmãos, Deus está protegendo tudo que é nosso. Tudo que nós colocarmos nas mãos do Senhor, Ele está protegendo. Não há motivo de a gente temer, não há por que a gente tentar querer negar a Cristo por causa das pressões deste mundo, porque Ele é fiel. Ele continuará sendo fiel a cada um de nós, Ele continuará sendo fiel às nossas vidas que tem depositado nas suas mãos a nossa confiança. Ele garante a nossa proteção. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da adversidade. O inimigo pode ver alguma situação perigosa que nós estamos vivendo e ele pode questionar a nossa confiança na segurança do Senhor. Mas vamos nos manter firmes, confiantes de que Deus está nos protegendo diante de todas as situações que o mundo nos colocar, diante de todos os desafios que o mundo colocar sobre nós. E por último, irmãos, uma outra necessidade que o diabo tenta a Jesus é a necessidade de segurança, é a necessidade de poder, é a necessidade de nos sentir no controle das situações.
Veja no versículo 9 o que diz o texto. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Necessidade de poder. O diabo estava colocando ali tentando colocar mais uma dúvida no coração de Jesus. Quando ele fala, olha, Jesus está vendo tudo isso aqui, mostrou a Jesus todos os reinos do mundo, a glória do mundo, a glória das coisas terrenas. E o diabo fala então com Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Veja a sutileza do inimigo. Primeiro tentando seduzir Jesus com as glórias do mundo, sendo que a palavra de Deus fala que tudo foi feito por ele, para ele e por intermédio dele. Tudo que está aqui e fora daqui foi feito por Cristo e para Cristo. Jesus, ele é o rei e senhor de todas as coisas, ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o criador de tudo. E o inimigo querendo enganar Jesus, falando: olha, se você me adorar, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso. Irmãos, Satanás estava blefando, não é? Porque como que ele vai dar algo sendo que já é de Jesus? Jesus já era o dono de tudo aquilo, ele queria supostamente dar alguma coisa para Jesus, supostamente dar algum benefício, algum privilégio para Cristo. Mas Jesus, irmãos, ele sabia muito bem a sua posição na presença de Deus. Ele reconhecia a sua posição diante de Deus. Ele sabia quem ele era em Cristo. O seu coração estava guardado, o seu coração estava preservado dessas seduções, dessa tentativa de Satanás seduzi-lo com as glórias terrenas, com as glórias deste mundo. Jesus Cristo, então, dá a ele essa resposta, sem titubear, sem ficar argumentando: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus, ele era irredutível. O coração de Cristo estava irredutivelmente fiel à palavra do Senhor. Quando ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e darás culto, Jesus estava falando para o inimigo que somente a Deus a glória, somente a Deus o louvor, somente Deus é merecedor da nossa adoração. E mais uma vez eu quero trazer como um outro exemplo de uma pessoa que fracassou nessa investida de Satanás, nessa necessidade de poder, nessa necessidade de nós temos, às vezes, sentir no controle de todas as coisas, foi Herodes. Lembra? Herodes está escrito lá em Atos dos Apóstolos, né? Até quero ler esse texto aqui com os irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo, deixa eu só confirmar, capítulo 12, verso 21, diz assim: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. O Herodes estava ali, com toda a sua pompa real, vestido de trajes reais, trajes finas, e ele começou a falar com as pessoas. E as pessoas, admiradas da sabedoria de Herodes, da postura e da pompa herodiana, começaram então a falar: é voz de Deus, e não de homem. Atingiu ali o ego de Herodes, atingiu ali esse desejo de poder, esse desejo de ser reconhecido, esse desejo de ser vangloriado. E aí, por não ter dado glória a Deus, um anjo do Senhor o feriu e, comido de vermes, expirou. Irmãos, nós também precisamos guardar o nosso coração da ganância do poder, da ganância, do desejo
de ser reconhecido, porque isso pode nos custar muito caro. Herodes não deu glória a Deus e ele perdeu não apenas o trono, mas ele perdeu a própria vida, porque ele não deu glória ao Senhor. Somente Deus é dono do poder. Somente Deus é dono da glória. Somente o Senhor é o Senhor de todas as coisas. E em muitos momentos, Deus nos coloca em posições nesta vida, posições de destaque, posições de honra e de privilégios neste mundo. Mas nós temos que saber que tudo que nós conquistamos aqui nesta terra foi o Senhor que deu. As posições que o Senhor, as posições que nós alcançamos aqui neste mundo foram dadas por Deus. Nós temos que usá-las para a glória do Senhor, usá-las para que o nome do Senhor seja glorificado, usá-las para que o Senhor seja exaltado por meio das posições de destaque, às vezes, que nós alcançamos neste mundo, cada um na sua área, cada um na sua profissão, cada um na sua realidade. Mas é normal que no decorrer da nossa vida com Deus, a gente vai galgando degraus e vá crescendo na vida, mas que nós sempre venhamos preservar o nosso coração da sedução do poder, da sedução que o mundo pode tentar colocar no nosso coração e nos fazer distanciar dos caminhos do Senhor. Jesus Cristo venceu todas essas tentações, irmãos, prestem atenção. Ele venceu todas essas investidas no deserto. Adão, ele estava no paraíso e não conseguiu vencer. Jesus, como segundo Adão, ele vem nos mostrando que é possível, sim, nós mantermos o nosso coração fiel ao Senhor, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às fragilidades. É possível, sim, a gente colocar o nosso coração na presença do Senhor e se manter fiel a Ele, se manter fiel ao Senhor, porque o nosso coração importa para Deus. O nosso coração tem uma importância tremenda na presença do Senhor. E se o nosso coração ficar firmado em Cristo, nós veremos grandes coisas acontecendo na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Eu quero encerrar citando um versículo que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo, irmãos, que se deve guardar, guardemos o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. É do seu coração que procedem as fontes da vida. Se o seu coração estiver preservado na presença do Senhor, se a chama do Espírito Santo queima no seu coração, se o temor do Senhor está inflamando na sua alma, inflamando no seu eu interior, você pode ter certeza que você vai experimentar de grandes coisas na presença do Senhor. Voltando aqui ao texto, no versículo 11, com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Vieram anjos e serviram ao Senhor. Nós podemos ter essa experiência gloriosa de ser servidos pelos anjos ministradores de Deus. Vamos ficar firmes ao Senhor, vamos ficar firmes no projeto do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos orar, vamos entregar a nossa vida diante do Senhor, para que Ele preserve o nosso coração de todas as tentações deste mundo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos deu o exemplo de fidelidade, o Senhor colocou o seu coração na presença do Pai, para que as tentações do inimigo não o seduzissem, não o enganassem, não o confundissem, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a manter o nosso coração firme na presença do Senhor, nos ajude a manter o nosso coração limpo, firme e inabalável em Ti, Senhor, que as tentações, as pressões desta vida, as preocupações, ó Deus, com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, Deus, com as necessidades diárias, ó Pai, não nos venham tirar dos caminhos do Senhor, nós possamos ficar fiéis a Ti, não apenas neste dia, mas durante todos os dias da nossa vida, até a volta de Cristo Jesus, e o Senhor possa nos encontrar tementes e fiéis ao Senhor, e do Senhor possa encontrar a nossa
a nossa chama acesa, a chama do temor e do avivamento aceso nos nossos corações. Assim oramos, ó Pai, com gratidão no nosso coração, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe essa rede de homens, abençoe a vida do Nicola, abençoe a vida do pastor Aristeu, abençoe a cada um desses irmãos que estão aqui, Deus, nessa semana de oração, que o Senhor possa honrar o seu propósito, que o Senhor possa derramar milagres sobre a vida de cada um dos irmãos, realizando, ó Deus, grandes coisas sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre o seu trabalho, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, oramos e agradecemos para a tua glória. Amém.